Olá, família Evangelizar! Estamos começando o programa Hora Boa, na minha, na sua e na nossa TV Evangelizar. E hoje é quarta-feira, é dia de nós falarmos sobre aquele assunto que eu particularmente gosto muito, falar sobre o autismo, a importância do conhecimento, a importância de conscientizar toda a sociedade para acolher melhor tantas pessoas, tantas famílias que necessitam do nosso carinho, do nosso apoio. Teremos também notícias de qualidade com a nossa equipe de jornalismo. Minha gente, muitas coisas boas. Fique conosco e roda a vinheta! Atenção Curitiba e região metropolitana nos acompanhando pelo canal 16, canal aberto. Vamos para Maringá, canal 31, Olinda, Recife nos acompanhando pelo canal 47, Joinville, Juiz de Fora, Governador Valadares, mais tantas pessoas nos acompanhando pelos canais digitais. Eu não posso esquecer também da Sky TV. Tantas pessoas também nos acompanhando pelo aplicativo da TV Evangelizar, mais de 2 milhões de downloads, e também pela plataforma de streaming, a Roku TV. Hoje, quarta-feira, é um dia onde nós falamos sobre o autismo. Mas nesse momento, antes de nós batermos um papo com a doutora Andressa, direto de Franca, São Paulo, nós vamos acompanhar esse vídeo que viralizou nas nossas redes sociais. Vamos lá. Se vier noite cachoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo Tá aí, minha gente, cantando a música Noites Traiçoeiras, para os bichinhos, para os pets. E o povo gosta disso, né? O povo gosta desse carinho, dessa empatia, e por isso esse vídeo viralizou. Mas agora nós vamos falar com a doutora Andressa de Oliveira, ela que é especialista em direito dos autistas e também PCD. Gente, ela vai conversar conosco direto de Franca, São Paulo. Olá, doutora Andressa, seja bem-vinda aqui à TV Evangelizar, o programa Hora Boa. Muito obrigada, William. Muito importante trazer informações sobre o direito dos autistas para que a população fique mais informada, né? Bacana. Doutora, vamos conversar pela lei, né, 12.764 de 2012, né? Quais são os direitos garantidos aí para tantas pessoas, né, que tem, no caso, o autismo, PCD? Vamos começar o nosso bate-papo por aí. Pois é, essa lei Berenice Piana levou o nome, inclusive, de uma mãe de uma criança autista, ativista, e que trouxe, então, o nome desta lei justamente para garantir alguns direitos. Quais são eles, né? Primeiro, o direito que é muito ali até conhecido da população, que são as terapias multidisciplinares. Então, todas as crianças autistas que precisam de terapias têm esse direito garantido, seja através do plano de saúde ou através do Sistema Único de Saúde. Além, então, do direito de saúde relacionado à saúde, temos também o direito assistencial, que envolve ali aquele benefício de prestação continuada, que é um BPC da LOAS, que a gente fala, né? Que é aquele valor de um salário mínimo. Garante também prioridade em atendimentos, garante também o direito educacional, dentre muitos outros. E alguns direitos, William, sequer estão nessa legislação também, como eu denomino como os direitos gerais, que no caso, por exemplo, tem o saque de FGTS, isenção de PVA, então são muitos direitos mesmo que a população precisa se atentar para correr atrás e buscar, né, William? Doutora, vamos começar falando então sobre o caso do BPC, no caso do LOAS, né? Mas a família tem que se enquadrar, tem uma faixa de renda, como que a família, por exemplo, que está nos assistindo agora, ela pode fazer para ir atrás dos seus direitos? Tem sim, temos algumas regras próprias em relação ao BPC, que é o benefício de prestação continuada. Dentre essas regrinhas, vamos aos requisitos então, né? Ter um cadastro único do governo federal, ou seja, se enquadrar como família de baixa renda. Mas vamos atentar ao seguinte, o INSS, que é o órgão pagador deste benefício, ele exige uma renda
familiar per capita, ou seja, por cabeça daquelas pessoas que compõem esse grupo familiar, de apenas 1/4 do salário mínimo por pessoa. Mas na justiça a gente consegue flexibilizar e aumentar para meio salário mínimo por pessoa. Então tem que fazer a continha, né? Quantas pessoas tem ali no grupo familiar e ver se aquela renda familiar total dividida pela quantidade de pessoas na família dá ali meio salário, porque mesmo que seja negado no INSS, consegue na via judicial. E além disso, é claro, não é apenas o diagnóstico, tá, William? Então fica uma dica para as famílias. Ah, Quando legal. tiver uma perícia médica e uma perícia social no INSS, não basta levar simplesmente um relatório tendo o diagnóstico, tá? Não, precisa comprovar as barreiras dessa criança ou dessa pessoa, pode ser um adulto também, que vier a requerer este benefício. Quais são as barreiras? Então, aqueles relatórios das terapias, né, dos terapeutas, são muito importantes. Relatórios escolares, se tiver em idade escolar, também é muito importante, que traga ali todos os impedimentos e barreiras que aquela criança ou aquela pessoa tenha. A senhora falou sobre barreira, mas essa questão de barreira não tem nada a ver com o nível de suporte, nível 1, nível 2, nível 3, ou tem algo a ver com isso? Não, né? Na verdade, não tem, né? Tá. Muito se fala que só teria direito o nível 3, aquele nível 1 Aham. não teria direito, mas não. O nível 1 também tem bastante barreiras sociais, interações sociais, né? Isso é muito importante, então, constar quais são elas para que se faça, então, ali garantir aquele direito, né? Então é importante, né, doutora, voltando aqui, que a família na cidade procure ali no caso o CRAS, né, que faz parte da Secretaria de Assistência Social, faça esse cadastro único para que possa desenrolar o processo. Doutora, as pessoas com autismo, no caso, elas têm prioridade em algum serviço? Quais são as prioridades? É fila, é atendimento? Como que funciona na prática? Isso mesmo. Tanto a lei Berenice Piana, que citamos inicialmente, como a lei brasileira de inclusão, garante essa prioridade no atendimento às pessoas com deficiência e pessoas com transtorno do espectro autista também. Então, não é somente a prioridade para quem tem dificuldade de deambular, né? Dificuldade de Certo. locomoção. Não. O autismo também traz ali algumas dificuldades, a questão de comunicação, às vezes um atendimento realmente mais especializado, ali com maior atenção. Então, como que funciona essa prioridade? Nos serviços de saúde, como hospitais, clínicas, postos de saúde, naquele atendimento prioritário, estabelecimentos comerciais, a gente já tem visto bastante, né? Aquele Sim. símbolo do laço do autismo Uhum. em alguns estabelecimentos como supermercados, farmácias, isso é muito importante nos caixas prioritários, nas repartições públicas, serviços de transporte também, tá? E também nas instituições de ensino, quando tiver ali uma necessidade de um atendimento pelas secretarias da educação, por exemplo, especializada. Se falando agora do ambiente escolar, né? Cada caso é um caso, mas tem algumas situações que a criança, né, ou adolescente, ele tem um direito a ter um cuidador, um acompanhante em sala de aula. Como que funciona? É muito importante, William, a gente trazer, inclusive, a diferenciação do atendente terapêutico, que é o famoso AT na escola, né? Aham. Daquele que é um tal mediador, ou cuidador, ou professor auxiliar. A gente tem esses diversos nomes aí que podemos dar a esse profissional. Mas vamos lá. O atendente terapêutico, o famoso AT, ele não é fornecido pela escola, tá? O AT ele Uhum. faz parte do acompanhamento terapêutico voltado à saúde. Ah, Então, legal. precisa estar dentro ali daquela situação clínica e se tiver que pedir esse acompanhamento é para a área da saúde, ou plano ou o SUS. Agora, se precisar de um professor auxiliar, qual seria essa função desse professor auxiliar? Auxiliar ali nas atividades da escola, até mesmo na hora do intervalo ali, na parte da interação social, até mesmo no banheiro para se alimentar. Esse professor auxiliar, ou mediador, ou o cuidador, como alguns chamam, na realidade, a escola deve fornecer, mas fornecer mediante a solicitação da família, que deve provar através de um relatório médico essa necessidade. Então, tem que estar especificado no relatório médico que há necessidade desse professor de apoio, tá? Isso vai Certo. ser, então, levado para a escola tem que fornecer, e mesmo que seja escola particular, viu, William? A Ah, legal. escola que tem que custear isso e não pode repassar esse valor às famílias, tá? É muito importante, então, ter este relatório e além do professor auxiliar, tá? Até para fazer um acréscimo aqui a essa Uhum. informação, William, também ao plano educacional individualizado ou adaptação no material.
tudo isso é direito das pessoas autistas, e a gente vê que na prática é muito diferente, mas as famílias têm que ir atrás, né, justamente para conseguir garantir esses direitos. Doutora, como que a senhora tem visto, né? Vou fazer duas perguntas em uma. Como que a senhora tem visto a questão dos planos de saúde? Tem uma polêmica no Brasil, porque às vezes não quer liberar a terapia, ou libera o fono, não libera o psicólogo, enfim. Como que a senhora tem visto a questão dos planos de saúde? E em relação ao SUS, o SUS ele tem dado passos, se falando de políticas públicas, para acolher melhor as pessoas que necessitam desse cuidado? Tá. Então, em relação aos planos de saúde, primeiro, que eles não podem mais negar, tá, a questão de horas ou carga horária ou especialização, as terapias no geral. Mas como que isso deve ser feito? Então, o primeiro ponto é que deve-se ter um relatório médico constatando ali a necessidade das terapias, da especialização e da carga horária. Isso é muito importante, porque a família vai fazer a solicitação ao plano de saúde. A ANS já estabeleceu que os planos de saúde, seguradoras, eles não podem limitar a quantidade de sessões prescritas, indicadas. Então, a família tem que ter essa documentação. E quem indica normalmente são as clínicas, são aquelas avaliações multidisciplinares que são feitas, mas essas não valem para fins legais para exigir esse direito. Então, apesar delas indicarem essa carga horária, quem vai validar isso é o médico com o relatório médico, tá? Então, é o primeiro ponto. E se negar ou se limitar, aí sim tem que procurar o judiciário. Agora, em relação ao SUS, infelizmente a gente vê algumas políticas públicas muito diversas. A gente tem que entender que o autismo olha só que observação importante. O autismo sequer era considerado uma deficiência. Ele foi considerado uma deficiência com a Lei Berenice Piana, justamente para que essas pessoas pudessem conseguir e adquirir esses direitos. Mas é uma condição muito específica. Então, quando o SUS ele traz ali o CAPS ou o SER, que traz alguns tratamentos, quando não é especializado, voltado ao tratamento das pessoas com transtorno do espectro autista, que tem uma linha de tratamento muito especializada, realmente falta ali realmente aquele intuito que deveria ter, né, com essas políticas públicas, que é trazer esse tratamento multidisciplinar. E, infelizmente, a gente vê que está em falta mesmo, falando no geral do governo mesmo, algumas políticas públicas voltadas às pessoas autistas. Alguns estados, alguns municípios começaram a abrir centros multidisciplinares, isso é muito importante, mas tem que ver ali, haver uma fiscalização em relação à especialização desses profissionais, que infelizmente deixa a desejar ainda, viu, William? Doutora, as suas considerações finais, de repente algo que a senhora gostaria de falar, de acrescentar? Por favor, fique à vontade. Na verdade, o que eu quero acrescentar mesmo para as famílias terem ciência é que realmente esses direitos existem. A gente sabe que na legislação ou até a mídia, às vezes passa com uma maneira muito simples, muito linda. E se você for atrás desse seu direito, o direito do seu filho. Então, não deixa isso para depois. Vá atrás do direito, busque informações, busque saber quais são todos os direitos. Eu sempre trago para os meus alunos, que eu sou professora também de Direito dos Autistas, o meu método GPSA, que é justamente trazer o conhecimento desses direitos gerais, previdenciários, que a gente não falou aqui, fica para uma próxima oportunidade, os assistenciais e também a saúde. Então, são muitos direitos. Busquem se informar, inclusive os autistas adultos que receberam diagnósticos tardios, vocês também têm direitos, tá? Então, a informação é tudo e também a busca por esse direito, viu, William? Doutora, eu quero agradecer, está aparecendo aí suas redes sociais, quem está nos acompanhando no Brasil inteiro pode acompanhar a doutora. E quero aqui já fazer um convite, depois a produção entrar em contato, a senhora sugerir aí uma pauta para que nós possamos continuar esse assunto que é tão pertinente, tão relevante para a nossa sociedade. Combinado, William. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. É isso aí, gente. É muito importante nós falarmos sobre esse tema, conhecimento. Então, a doutora conversando conosco, direto de Franca. E já fica aqui o convite. A produção aí, num outro momento, numa outra data, nós continuarmos. Porque é muito importante, principalmente, nós termos o conhecimento, gente. Saber aonde que nós estamos pisando e como ajudar essas pessoas que tanto necessitam, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo e o programa Hora Boa volta já. Estamos de volta, quarta-feira.
um assunto muito importante que eu, particularmente, em nome da TV Evangelizar, com a TV Evangelizar, nós temos levantado essa bandeira do autismo, levar aí mais leveza para tantas famílias. Mas agora nós vamos ao boletim de notícias com a nossa equipe de jornalismo. Boa tarde, William. O ovo e o café lideram a alta nos preços dos alimentos em 2025. Dados da pesquisa Variações de Preços Brasil e Regiões da Horus Price mostram que o valor médio do ovo passou de 91 centavos para R$ 1,21 entre dezembro e março, que representa uma alta de 32%. Já o café subiu 25%, com o pacote chegando a R$ 67,39. O aumento é atribuído ao custo maior de insumos como milho e embalagens, além da demanda durante a quaresma. Em contrapartida, itens da cesta básica recuaram em março, como arroz, feijão, óleo, carne bovina, que tiveram uma queda de até 5%. E você sabia que controlar a pressão alta não depende apenas de reduzir o sal? Alimentos ricos em potássio e ômega 3 ajudam e muito no combate à hipertensão. Frutas como banana, melancia e abacate, verduras como o espinafre e a beterraba, além de feijão, lentilha e grão de bico, auxiliam os rins a eliminar o sódio e ainda relaxam os vasos sanguíneos. Os peixes como a sardinha e o salmão também são aliados do coração. E fica o alerta, pois para os homens os riscos são mais propensos de hipertensão antes dos 60 anos. E já para as mulheres, esse risco aumenta após a menopausa. Então é importante ficar atento à alimentação, pois ela pode fazer toda a diferença na sua saúde. E olha que amizade inusitada. Tom Mitchell, um professor inglês, encontrou um pinguim coberto de óleo em uma praia do Uruguai nos anos 70. Limpou o animal e tentou devolvê-lo ao mar. Mas o pinguim, que ganhou o nome de Juan Salvador, se recusou a ir embora. E o resultado foi que ele virou o companheiro do professor na Argentina e encantou alunos em um colégio e virou até um mascote. A história real virou livro e foi traduzida para vários idiomas e agora inspirou um filme. Uma amizade improvável que conquistou o mundo. Eu volto com você, William. Tá aí, você ficou bem informado. Mas, gente, nós estávamos falando sobre autismo, PCD, pessoas com deficiência, mas agora nós vamos acompanhar esse VT que fala sobre o cão-guia, que é um animal treinado para auxiliar as pessoas com deficiência visual, proporcionando às pessoas um pouco mais de segurança. Mas não é só isso, ele é capaz de desviar de obstáculos, parar em degraus, obedecer a comandos específicos e vai criando todo aquele vínculo com o seu dono. Vamos acompanhar.
cãozinho de estimação, principalmente quando a pessoa tem uma deficiência e necessita tanto da ajuda desse companheiro, desse amigo. Mas eu quero lembrar você que de segunda a sábado, 10 horas da noite, tem um programa Experiência de Deus. É uma oportunidade, você que não conseguiu assistir pela parte da manhã, assistir à noite e mergulhar na palavra de Deus e ter um direcionamento espiritual com o padre Reginaldo Manzotti. Agora, meu povo, nós vamos acompanhar a entrega. A Associação Evangelizar, a TV Evangelizar, ela entregou vários livros, né? E nós vamos agora assistir essa entrega dos livros pela TV Evangelizar para o projeto Remissão de Pena pela Leitura. A entrega dos livros em um presídio. Vamos ver. A entrega aqui na Colônia Agrícola Penal do Paraná traz conhecimento, esperança e novas perspectivas para quem está buscando uma segunda chance. Agradecer muito aí a vocês por essa ação e por contribuir aí para a nossa ampliação do acervo, né, que pode contribuir bastante também para eles, não só para os participantes do projeto, mas também para aqueles que optam por fazer a leitura livre, né. A entrega de 300 livros, realizada pela Associação Evangelizar é Preciso, é uma ação que faz parte do projeto Viagem do Livro. São obras variadas em temas e gêneros, que foram separadas e distribuídas com cuidado, pensando em oferecer aos internos uma oportunidade de aprendizado, reflexão e crescimento pessoal. Para muitos, essa é uma chance de abrir novas portas e imaginar um futuro diferente. A gente consegue ofertar para eles a possibilidade aí de ampliar o repertório cultural, linguístico, né? Navegar por outros mares nunca antes navegados, né? E expandir os horizontes culturais, conhecer outras formas de ser e existir no mundo por meio dos personagens e das histórias lidas, seja nos contos, nas crônicas, nos romances, nas poesias, né? Esse interno faz parte do projeto Remissão pela Leitura e falou da importância de receber novos livros. Ela traz uma esperança de um caminho melhor, né? Porque o livro é conhecimento, né? Isso é muito importante para o preso. Em nome da unidade, a gente quer agradecer também pelas doações dos livros, que agora temos mais opções, né? Para a gente poder estar fazendo a resenha. O projeto Viagem do Livro tem como principal objetivo promover a leitura como ferramenta de transformação social, ajudando na reintegração e trazendo esperança para quem está preso. Eles contribuem para a ressocialização dessas pessoas, de forma que elas possam ser reinseridas na sociedade com outras possibilidades, outras alternativas de vida, né? Ou seja, pessoas melhores que convivam em sociedade de uma maneira mais positiva e agregadora. Essa entrega de livros é mais do que uma simples doação. É um gesto de amor e de acreditar na capacidade de mudança de cada indivíduo. E esse gesto de amor, esse gesto de carinho faz parte de toda a ação social do segundo pilar da obra, que é justamente a caridade, a educação, conhecimento liberta. E antes de terminar o programa, está aí o nosso telefone 0800 410 6060 para você fazer parte da nossa família, sim, conosco, através da sua ajuda mensal. Não importa o valor. O que importa é a generosidade, a caridade. Através da sua ajuda, nós continuarmos evangelizando, continuarmos levando alimentos, levando solidariedade, levando amor a tantas pessoas. Então, está aí os alimentos que a gente consegue através da sua ajuda. Aí, o ano passado, mais de 16 estados recebeu alimentos através do seu carinho, através da sua ajuda. Então, torne-se um associado. 0800 410 6060. O programa acabou, minha gente. Está chegando ao final. O diretor já está falando assim: encerra, o Iri encerra. Acabou. Tchau, até amanhã.